Olá, meus irmãos, como estão todos vocês? Hoje nós vamos partir, para a nossa última aula do ano do Aprendizes do Evangelho, do nosso livro. É a aula 24ª aula, Mas antes nós vamos agradecer. Vamos agradecer ao nosso Pai Maior por ter nos dado a oportunidade de estarmos juntos durante todo este ano, ao Mestre Jesus, que nos acompanhou incansavelmente com seu amor misericordioso, para que nós pudéssemos chegar até o dia de hoje, para fazer então um pouco mais de reflexão sobre os seus ensinamentos e que nós possamos estar bem, todos bem, para no próximo ano nos reencontrarmos, seja lá de que forma for, virtualmente ou pessoalmente, mas que nós estejamos juntos novamente. E que seja feita a vontade do nosso Pai sobre todas as nossas vontades, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então, como a gente já falou no início, nós vamos falar da 24ª aula, que ela vem trazendo um ponto histórico do cristianismo, dentro e falando um pouquinho também da evolução do espiritismo na história, Então, na parte A nós vamos falar do cristianismo ao espiritismo e na parte B nós vamos falar um pouquinho sobre a missão do espiritismo, contexto histórico, consolador prometido, a terceira revelação e a missão dos espíritas. Então, vamos lá. Do cristianismo ao espiritismo. Os primeiros séculos, como a gente já viu em outras aulas, eles foram assinalados pelos mais notáveis testemunhos de fé, pois eram incontáveis as perseguições que os cristãos sofriam no início da doutrina cristã. Então, a gente percebe que no decorrer das nossas aulas foram sendo colocadas todas as dificuldades que os nossos irmãos encontraram para seguir a doutrina de Jesus. Nós vimos também as dificuldades dos apóstolos, Vimos também Jesus alertando os nossos irmãos lá atrás como seria a caminhada, Então, nós vamos ver hoje um pouquinho mais do desfecho de toda dessa história. Os primeiros cristãos também, os novos cristãos, renovados, eles deixaram um exemplo admirável para nós, de resignação, renúncia e coragem. Então, eles tiveram muita resignação, eles tiveram muita coragem e renunciaram muita coisa para seguir Jesus, Uma das coisas que renunciaram foi a fé antiga, dogmática do judaísmo. E isso também causou muitos problemas aos novos cristãos. A expansão inicial do cristianismo foi marcada pela perseguição implacável, especialmente pelos judeus oposicionistas, muito mais do que pelos romanos. Então a gente percebe que a doutrina cristã ela já foi sendo muito prejudicada desde o início da sua existência, porque o judaísmo já estava vamos dizer assim, colocado dentro da sociedade, Então, era uma religião onde os judeus faziam a sua profissão de fé, todos eram adeptos a essa doutrina. Quando chega Jesus colocando a sua nova visão de Deus e de espiritualidade e de amor ao próximo, isso provoca aí uma certa dificuldade no caminho do cristianismo, porque ele começa a derrubar algumas barreiras, e bater de frente com algumas autoridades. A gente vai fazer uma ressalta aqui, assim, essa aula não tem por objetivo de maneira nenhuma falar mal de nenhuma religião, e nem colocar nenhuma religião abaixo da doutrina espírita, muito pelo contrário. O livro nos traz bem claramente que nós somos muito gratos a tudo que as religiões anteriores fizeram, das quais nós já fizemos parte, inclusive, E a nossa intenção aqui é só colocar, a trajetória do nosso caminhar dentro da espiritualidade, dentro das religiões. Então, fica bem claro aqui
que nós não temos nenhuma intenção de ofender ou denegrir nenhuma imagem de nenhuma das outras religiões que forem ser citadas aqui no decorrer da nossa aula de hoje, para que não haja nenhuma confusão depois, né? Então, Jesus encontra no judaísmo uma religião já institucionalizada, né? Ela já era uma instituição dogmática e com rituais exteriores. Então, para mexer em tudo isso, você vai ter que fazer um certo esforço, né? Vai ter que movimentar algumas energias que estão lá adormecidas, né? Que mexer naquilo que está já estabilizado, né? Que está colocado já como uma coisa real, verdadeira, e aí chegar uma outra ideia se opondo àquela que já existe, vai causar uma dificuldade, vai causar desconforto, vai causar confusão, né? Então, isso foi acontecendo conforme Jesus foi colocando as suas ideias diante do novo contexto que ele vinha mostrar para nós sobre Deus, sobre a espiritualidade e sobre nós mesmos, o nosso contexto, né, dentro do mundo, da vida, de tudo que nos cercava. Então, é uma dificuldade grande que o cristianismo já começa a enfrentar desde a época do Cristo. A manifestação de adoração a Deus constituía-se de oferendas, sacrifícios e rituais exteriores. Então, dentro do judaísmo, as manifestações de adoração a Deus se constituía nisso, né? Ela se resumia em oferendas e sacrifícios e rituais exteriores. Então, mexer nisso, que estava ali já estabilizado como verdade, como lei dentro da religião, era muito complicado, né? Porque você estaria mexendo dentro de um vespeiro, você está colocando a mão dentro do vespeiro. Então, percebam o quanto foi difícil, né, mexer com isso. Nós mesmos, na nossa vida cotidiana, quando nós resolvemos, por exemplo, fazer uma reforma na nossa casa, por exemplo, a gente às vezes fica protelando para fazer, porque a gente sabe que na hora que a gente for mexer naquilo para reformar qualquer coisa, qualquer parte da nossa casa, a gente sabe que vai causar um desconforto muito grande, uma confusão, uma sujeira, uma bagunça danada. Então, muitas vezes a gente prefere deixar do jeito que está, para não passar por esse desconforto. E quando a gente resolve fazer isso, a gente percebe toda a dificuldade que a gente vai encontrar no meio dessa reforma que a gente vai fazer. E isso se deu dentro dos ensinamentos do Cristo, dentro daquilo que Cristo vinha pregando para nós, né? Então, mexer naquilo que já estava ali quietinho, que não precisava mais, as pessoas acreditavam que estava tudo certo, né? Que era aquilo mesmo que deveria ser feito. De repente, mexer em tudo causou uma grande bagunça ali na sociedade da época. E aí, nessa pregação, né, nessas manifestações de adoração a Deus, Deus era um Deus que deveria ser temido e não amado. Então, era um Deus punitivo, um Deus vingativo, ele tinha características humanas, né? Então, ou você fazia tudo que se dizia ali, fazia os sacrifícios, as oferendas, os rituais, ou você ia ser punido por Deus de alguma forma. Então, as pessoas ficavam atreladas a essas obrigações exteriores, sem fazer a reforma interior que de fato importava, que era o que Jesus vinha colocando para nós, né? Então aí, quando Jesus chega na qualidade de embaixador celestial e apresenta a Deus como Pai e chama os homens à edificação do reino de Deus em seus corações. Então, ele começa a mostrar para as pessoas que não importa o edifício, o templo, o local. O que importa é o interior de cada um, né? É a modificação de dentro para fora. E tudo aquilo que era feito na religião judaica não estava condizendo com o que Jesus estava pregando no momento. Então, Jesus começa a se tornar um inimigo do Estado, né? Vamos dizer assim. Então, quando Jesus começa a proclamar amar a Deus sobre todas as coisas e no amar ao próximo como a si mesmo, ele mostra que isso é o caminho que nos conduz a Deus.
Então ele vem mostrar para nós que para chegar até Deus, nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Não era nada daqueles rituais de sacrifício, nem de oferendas e nem de outras coisas, outros dogmas que poderiam ter dentro das religiões, que nos levava a Deus, sem que nós fizéssemos a transformação interior de que ele vinha pedindo para que nós fizéssemos na nossa caminhada, a nossa modificação, a nossa reforma íntima, como nós costumamos falar aqui na doutrina espírita. Jesus convida os homens através de parábolas, de sermões, de questionamentos e exemplificação a refletirem sobre a ineficácia desses ritualismos. Então, ele mostra, através das historinhas, como nós já falamos em outras aulas também, sobre as parábolas, como que ele ensinava a gente, contando histórias do nosso dia a dia, do que nós utilizávamos no nosso trabalho, no cotidiano das nossas vidas, para mostrar que todos aqueles cultos exteriores não tinham eficácia nenhuma, se não houvesse a reforma interior, de fato, a libertação de consciência e a reforma de dentro para fora. Por essa postura, Jesus então foi visto como um inimigo das tradições, um herético, e por não dar importância aos preceitos exteriores, foi considerado um blasfemo, e por se dizer filho de Deus, Então, a gente já vê que Jesus aí já conseguiu angariar alguns inimigos só pelo fato dele dizer que os rituais não eram eficazes, para nos conduzir a Deus. Que essa postura que Jesus tomou, vigorosa, de trazer a lei de amor para nós, causou um problema muito sério dentro da religião judaica da época. Então, por isso, ele começa a ser perseguido primeiro pelos judeus, e aí passa também a ser perseguido pelo Estado, por Roma, pelo Império. A palavra de Jesus triunfou. Seus exemplos fundaram o solo da terra, como sementes de luz. Sobre a força poderosa do amor, o Evangelho se expandiu. Então, mesmo com todo o sacrifício, com toda a perseguição que Jesus sofreu, como ele vinha trazendo a verdade, como ele vinha trazendo a lei de Deus, a lei de amor, então, tudo que foi feito contra Jesus na época, todos os problemas que ele enfrentou, que o cristianismo enfrenta ainda, não foi o suficiente para sufocar a mensagem, Então, como Jesus era muito elevado espiritualmente e tinha muita moral para nos falar, para trazer as coisas que ele trouxe para nós, essas palavras elas fixaram em nós, como sementes de luz, como diz aqui no livro, e essa força poderosa do amor, que é a lei maior, ela fez com que o Evangelho se expandisse, porque depois tivemos outros irmãos muito dedicados à doutrina cristã, que vieram depois do Cristo para ir fixando ainda mais a mensagem de Jesus, para que ela chegasse até nós. Os primeiros cristãos eram a terra fértil simbolizada na parábola do semeador, produzindo frutos de fraternidade, amor, fé e esperança. Então, o livro nos traz essa analogia, dizendo que os primeiros cristãos eram simbolizados na parábola do semeador, como a terra fértil, que foi produzindo aí os frutos que trouxeram o cristianismo até nos dias de hoje. Então, eles foram perseverantes, eles sofreram aflitivos tormentos durante quase 3 séculos, e foram inúmeros os martírios. Então, eles foram perseguidos de todas as formas, houve sacrifícios de todas as formas, e eles foram martirizados de maneiras intensamente cruéis, que nós não podemos nem imaginar, assim, como teria sido essa jornada dos primeiros cristãos. Então, a perseverança, a fé, o amor a Deus fizeram com que esses frutos do Evangelho de Jesus chegasse até nós nos dias de hoje. Então, inspirados, eles foram inspirados pelas palavras do Mestre e deram suas vidas a serviço do Cristo. Então, eles tinham certeza plena daquilo que estavam
fazendo, tinham certeza que Jesus era mesmo o enviado por Deus para nos ajudar, nos auxiliar. Então isso fez com que eles tivessem coragem, fé na vida futura e perseverança para seguir em frente e doar as suas vidas a serviço do Cristo. Hoje nós, graças a Deus e a esses irmãos, não precisamos mais fazer sacrifícios de vida para levar o Evangelho de Jesus aos lugares que nós precisamos levar. Mas ainda precisamos trabalhar muito e ter muita perseverança e confiança em Deus para poder fazer esse trabalho, que ainda é um trabalho bem difícil de ser levado. As pessoas relutam muito ainda para aderir à doutrina cristã, né? Para aderir à vida espiritual, para fazer a transformação, deixar a parte material de lado e passar a viver mais a parte espiritual, que é o que Jesus nos pediu o tempo inteiro. Então as lutas foram intensas, né? Pela perseverança, pela preservação, da pureza do Evangelho. No entanto, a partir do século IV, o cristianismo, desfigurado pelos seus próprios adeptos, foi afastando-se cada vez mais do pensamento do Mestre, né? Então acontece a construção da mitificação de Jesus então o cristianismo passa a ser uma instituição. Quando o cristianismo passa a ser uma instituição, ele já está desfigurado, né? Ele já não tem mais a característica dos ensinamentos do Cristo, porque aí ele já começa a caminhar como uma instituição cheia de rituais, cheio de dogmas, cheio de sacrifícios, né? Que então a instituição começa a cobrar dos fiéis e passa então a não ter mais a pureza do pensamento do Mestre. Então nós mesmos fizemos essa desconstrução do pensamento do Cristo em cima da doutrina cristã. E aí fica complicado, né? Porque a gente começa a ver que o cristianismo que nós pregamos não é o mesmo cristianismo que Jesus veio mostrar para nós, não é a mesma visão que Jesus tinha. Então a mitificação é a criação de um mito, né? Então Jesus vira um mito, Jesus vira um ser divino que não pode ser tocado, que não pode ser, vamos dizer assim, nós meros mortais não podíamos nos aproximar do Cristo, né? Não podíamos estar próximo deles porque nós somos pecadores, nós somos pessoas que impuras, não podíamos ter esse contato direto com o Cristo. Então Cristo passa a ficar muito longe do povo, né? Passa a ser uma figura divina que não está mais próximo do povo, que não está mais próximo de fato das pessoas que necessitavam, dos aflitos, né? Então Jesus seria a própria encarnação de Deus na Terra. Então Deus também, nesse caso aí, passa a ser um ser que intocável por nós, né? Nós jamais conseguiríamos chegar até Deus nesse contexto que foi colocado. E aqui, só para fazer um lembrete, quando nós falamos da mitificação, a criação de um mito, então Jesus deixa de ser humano e é elevado à divindade, né? Então Jesus, nós vimos dentro do nosso livro e também dentro da caminhada do Evangelho que Jesus o tempo inteiro afirma a sua condição humana, né? Ele nunca disse para nós que ele era Deus ou que ele era um ser divino diferente de nós, muito pelo contrário. Ele vem numa condição humana muito humilde, muito simples, já para nos mostrar que ele era um filho de Deus igual a qualquer um de nós. Mas aí a instituição, que passa a ser a igreja um pouco mais lá na frente, eleva Jesus à condição divina e nos afasta dele. Então, nessa instituição, acontece, né? Transformaram o cristianismo numa instituição humana, com forte hierarquia de membros, regida por austero regime interno e de grande poder de hegemonia exclusivista. Então aqui a gente percebe mais uma vez que começa a ser exclusivo
né, para algumas pessoas da sociedade e exclusiva para determinadas pessoas, ou seja, a parte mais pobre, os mais humildes, os mais fracos estavam sendo excluídos do pensamento do Cristo, da ideia do Deus amoroso que Jesus veio pregar para nós. Então, esse poder exclusivista, influenciando até mesmo na esfera administrativa, governamental, jurídica e jurídica da sociedade, né? Então, esse poder começa a interferir na administração, né, governamental e jurídica das sociedades. Então, começa a ganhar corpo e começa a ter muito poder, né, persuasivo em cima dos governantes, dos reis, né, dos imperadores da época. Começa então aí criar uma certa, vamos dizer assim, uma instituição onde poucas pessoas teriam acesso e um perigo muito grande de uma coisa só passar a governar todo o planeta em nome de Deus, né? Então, essa condição faz a gente refletir quanta diferença, né, desse pensamento da instituição com relação à Casa do Caminho, onde a preocupação principal era o atendimento aos aflitos, quanta diferença de tudo que foi ensinado pelo Rabi da Galileia, né, que Jesus pregou a simplicidade, a humildade o tempo inteiro, né, e nós que fomos deturpando os ensinamentos de Jesus. E a gente vê, né, que a preocupação de Jesus o tempo inteiro foi a renovação interior e a divulgação do reino de Deus, afirmando o tempo inteiro que meu reino não era deste mundo. Então, a gente percebe mais uma vez a condição simples e humilde de Jesus, da diferença da instituição que foi aparecendo depois, em nome do Cristo. A institucionalização do cristianismo, ela começa então em 312, né? Constantino, imperador de Roma, converte-se ao cristianismo e publica o Edito de Milão, dando a liberdade de culto aos cristãos. Então, essa instituição começa a ter um poder maior e aí Constantino, o imperador de Roma, passa então se converte ao cristianismo e dá liberdade de culto aos cristãos, que até então os cristãos não tinham essa liberdade e eram perseguidos. A igreja, a partir daí, começa a sofrer muitas mudanças, pois o Estado que então confiscava os bens dos cristãos passa a doá-los para a igreja, enriquecendo-a de bens materiais. Então a gente percebe como que começou, né, a riqueza da igreja, né, de onde vêm todos os bens, de toda essa riqueza que a igreja detém até hoje. Foi assim que, em 325, Constantino solicitou às autoridades da igreja a renovação de um concílio para se decidir se Jesus era Deus ou se Jesus era filho de Deus, conforme apregoava Ário, o sacerdote de Alexandria. Então, aqui já existia uma preocupação, né? Não mais do ensinamento, mas da figura de Jesus, do que era Jesus verdadeiramente. Jesus era Deus ou Jesus era filho de Deus? Porque o sacerdote de Alexandria pregava que Jesus era Deus. Então, foi feito um concílio para se decidir se ele era filho ou se ele era o próprio Deus. Começa aí, então, mais uma vez a gente começa a ver a separação, né, da divindade ou do mito que foi criado em cima do nome de Jesus para o restante do povo. Os concílios eram reuniões de autoridades religiosas onde se debatiam os problemas que interessavam o movimento cristão. E ao movimento cristão aqui, vamos ressaltar mais uma vez, não era o movimento cristão que Jesus veio e criou, era o movimento cristão da instituição. Ocorreu então em 325 o primeiro concílio de Nicéia, onde se reafirmou que Jesus é Deus. Então, nesse concílio, decidiram que Jesus é Deus e não filho de Deus. Depois, em 381, no primeiro concílio de Constantinopla, reafirmou-se que o Espírito Santo é Deus e os que afirmavam o contrário foram considerados heréticos. Então, a gente vê
que conforme eles iam sentindo necessidade de ir colocando títulos, né, dentro dessa instituição, eles foram fazendo as mudanças de acordo com a necessidade da época que a sociedade estava precisando. Então, primeiro eles falam que Jesus é Deus e não Filho de Deus, e depois eles decidem que o Espírito Santo é Deus. Então, aqui eles já tiram a figura de Jesus e passam para o Espírito Santo. E aí a gente também sabe que dentro da Igreja Católica existe a Trindade, né? Deus, Jesus e o Espírito Santo, que quer dizer uma única coisa, é uma única pessoa. Deus, Jesus e o Espírito Santo são uma coisa só. Então, por conta dessas separações que foram sendo feitas, por conta desses concílios que foi criado pelos imperadores da época. E em 391, o imperador Teodósio proibiu o culto pagão e elevou o cristianismo à condição de religião oficial do império. Nascia a Igreja Católica Apostólica Romana. E aí, meus irmãos, a gente começa a perceber mais perseguições, né? Mais separatismo, mais exclusivismo dentro da religião, mais uma vez. Né? Primeiro, o cristianismo foi perseguido pelos judeus e pelos romanos. Depois que ele passa a ser uma religião oficial do império, ele começa a perseguir outros cultos, né? Outras culturas religiosas. E aí os papéis se invertem. E no nosso livro tem um texto de Emmanuel, que eu não coloquei aqui por ser muito intenso, muito extenso, mas vale a pena ver, tá? E está no livro A Caminho da Luz. A igreja, então, passa a ser detentora da verdade. Então, a igreja passa a ser a autoridade máxima, né, no nosso planeta. O cristianismo passa a ser a maior religião do planeta e a mais importante, e a igreja passa a ser a detentora da verdade. Em 607, o imperador Focas nomeia Bonifácio III como bispo universal, criando a instituição do papado. Então, começa mais uma etapa dentro da igreja, com outro dogma, com outra colocação, institucionalizando mais um dogma dentro da igreja, que é o papado, né? No decorrer dos séculos, houve um embate da Igreja Católica contra os considerados hereges. Então, os chefes da igreja consideraram a necessidade de um tribunal de penitência. Olha só todas as questões que foram sendo colocadas no decorrer da construção do cristianismo no nosso planeta e as dificuldades que os cristãos foram encontrando até mesmo para seguir o próprio cristianismo, com todas essas colocações enérgicas e essas exigências absurdas que foram aparecendo no decorrer da construção do cristianismo. Em 1231, o Tribunal da Inquisição é consolidado pelo Papa Gregório IX. Começam então as perseguições aos chamados heréticos. Mais uma vez, os irmãos daquela época passaram a ser perseguidos pela sua escolha religiosa, pela sua cultura, né? Por seus cultos que não eram o cristianismo. Passaram então a sofrer inúmeras perseguições, inúmeros sacrifícios foram feitos nessa época. E aí, antecipando essa era sombria, muitos missionários do Cristo reencarnaram em tarefa evangelizadora, empenhando-se na restauração do cristianismo em sua essência. Então, nessa época onde começou antecipando o começo da Inquisição, Jesus já se preocupou com isso, porque ele já via o caminhar, né? Jesus já conhecia todos nós, já sabia como que estava se dando a evolução do cristianismo aqui na Terra. Ele pega e começa então a mandar os seus missionários de volta para o planeta para reencarnarem, para restaurar o cristianismo na sua essência pura, como ele tinha nos deixado.
E um dos maiores missionários desse período foi Francisco de Assis, que reencarnou em 1182. E a gente sabe bem como foi o trabalho de Francisco de Assis no nosso planeta, né? Foi maravilhoso. Mas, né, Francisco de Assis também não foi bem compreendido. Mas ele deu uma colaboração muito importante para a reforma espiritual da igreja na época. Mas o olhar misericordioso de Jesus prosseguia velando por nós. Inúmeros cooperadores de Jesus reencarnaram, né? Então, quando Jesus fala para nós que nós jamais estaríamos sozinhos, a gente percebe aqui agora nessa aula que ele realmente não nos abandonou em nenhum momento, né? Então, entre esses irmãos que reencarnaram nessa época para fazer essa brilhante reforma que precisava ser feita, entre eles, né, Francisco de Assis, Martinho Lutero, Erasmo, Melanchthon, John Hus e outros. E aí eu quero fazer uma ressalva aqui, há um cidadão aqui, né, eu até trouxe uma colinha aqui hoje, meus irmãos, porque tinha muita coisa para falar sobre esse irmão, e a gente não tem muito conhecimento dele, né, então ele foi muito importante. Ele se chama Felipe Melanchthon, de origem alemã, o nome dele. Ele era astrônomo e físico, astrônomo e astrofísico. Ele foi um principal líder da igreja luterana, depois da morte de Martinho Lutero, né? Porque Martinho Lutero é que começou a reforma da igreja, né? Que começou o protesto, ele criou o protesto contra a igreja da época e originou a igreja protestante a partir desse ato, desse protesto todo que Martinho Lutero encabeçou. Então, esse irmão, ele foi a figura mais importante dentro da igreja luterana após a morte de Martinho Lutero. Ele compreendia os fenômenos naturais e ele pregava que esses fenômenos naturais eram o trabalho de Deus. Ele não via esses fenômenos naturais como maravilhoso, como uma coisa fora do comum. Ele sabia que ele compreendia bem os fenômenos e ele dizia que esses fenômenos era o trabalho de Deus, era Deus trabalhando em nossas vidas. Ele era progressista e adota o sobrenome da mãe. Melanchthon é o sobrenome da mãe dele. Então, o pai dele era um homem religioso muito fervoroso e ele passa, então, a discordar das ideias de Melanchthon, né, do filho, e ele não concorda com os estudos científicos do filho, né? Então, ele começa a divergir. Os dois começam a divergir nas ideias. E aí ele pega, então, na época, o sobrenome que a gente carregava era sempre o do pai, porque a gente vivia numa sociedade patriarcal. Então, em protesto a isso, ele pega e adota o sobrenome da mãe dele, que foi quem apoiou ele em todas as situações da vida dele, né? Que ajudou muito ele a fazer as pesquisas e a trabalhar essas ideias científicas dentro dos ensinamentos de Jesus. E aí Martinho Lutero foi quem traduziu a Bíblia, né, que até então era em latim e era usada para dominar o povo, porque o povo não sabia latim, então o povo não entendia o que estava escrito lá na Bíblia. Então Martinho Lutero faz a tradução dos textos bíblicos, mostrando que Deus era um Deus amoroso e não um Deus vingativo. E aí então, né, como a gente acabou de falar, Martinho Lutero encabeçou o movimento de protestos contra a igreja, originando o protestantismo, eu sempre travo nesse nome, em 1520, né? Ou melhor, em 1520 ele rompe com a Igreja Católica Apostólica Romana e aí então ele cria a Igreja Protestante, né? Que divergia de toda a ideia da Igreja Católica Apostólica Romana. Em 1870, o Concílio do Vaticano decretou o dogma da infalibilidade papal, instituindo que o Papa, quando se manifesta oficialmente em matéria de fé e moral, não pode errar, pois ele é assistido pelo Espírito Santo. Lembrem que lá atrás, no Concílio de Constantinopla, foi colocado que o Espírito Santo é Deus. Então, ele era assistido, o Papa aqui, no caso, era assistido pelo próprio Deus quando se manifestava. Então, ele estava isento de erro, né? É um dogma. E qual é a missão do Espiritismo nessa história toda? Ao longo da história, como já sabemos, muitos foram servidores de Jesus que reencarnaram na Terra, para trazer, pelo exemplo, um apelo às consciências adormecidas, né?
Entre diversos momentos, especialmente para a humanidade, destaca-se o século XIX, que chegou derramando claridade na face da Terra. Então, o Espiritismo vem nesse século, do século XIX, para esclarecer, libertar as consciências. E nesse contexto histórico, né, a Europa em especial, podemos recordar que, pelos vários séculos da Idade Média, ficou envolta em um véu sombrio, a chamada Época das Trevas, né, que foi o momento da Inquisição, lá onde queimavam-se pessoas nas fogueiras, né, todos que não falavam a mesma língua que a igreja estava falando naquele momento eram sacrificados, né? Às vezes uma mulher, uma curandeira que mexia com ervas era considerada bruxa e era queimada lá nas fogueiras. Então, esse mesmo período acolhia uma verdadeira caravana de espíritos mais evoluídos. Então, mesmo acontecendo todas essas perseguições, toda essa época, né, de trevas mesmo que a Idade Média passou, Jesus, na sua magnífica visão e amor à humanidade, ele envia, né, espíritos evoluídos ao planeta para que nós pudéssemos aí ter uma chance de começar a ser livres na maneira de pensar, na maneira de agir e nos nossos cultos a Deus. Então, assim, em todos os departamentos da atividade humana, notáveis conquistas foram assinaladas no campo da política, cultura, filosófico, religioso, científico e aí por diante. Então, nesse século XIX, aconteceu uma expansão muito grande de ideias, né, culturais, filosóficas, religiosas, e então é a época da luz voltando novamente sobre as trevas, né? Então nós nunca estamos sozinhos realmente. E essa foi a era do positivismo, né? A razão ressurgia vigorosa novamente. Então, com todos esses irmãos, espíritos mais evoluídos que chegou trabalhando nesses campos todos, começa então a ressurgir a razão novamente, né? As pessoas começam a pensar, começam a existir uma revolução intelectual. E aí, com a chegada do codificador, tudo se modifica, né? Um dos mais lúcidos discípulos de Jesus havia reencarnado, Allan Kardec, na sua missão de esclarecimento. Fazia-se acompanhar de muitos colaboradores, cuja ação renovadora seria sentida sobre a Terra. Então, Allan Kardec vem, como nós já falamos em outras aulas, ele não veio sozinho, né? Ele veio com uma pleiade de irmãos preparados para auxiliar, né? Tanto encarnados como desencarnados, para ajudar ele na codificação, e ele foi amparado por esses irmãos também, né? Esses irmãos esclarecidos que vieram nessa época, antecedendo ele e com ele no momento que ele veio, né? E também o plano espiritual amparando o tempo inteiro, porque era uma missão divina. A missão de Kardec era árdua, pois cabia a ele organizar o edifício desmoronado da crença e da fé, conduzindo a civilização à revivência do cristianismo. Então, ele vinha trazer uma nova energia, um novo ânimo para a crença, para a fé em Deus novamente, o esclarecimento, né, de todos os fenômenos e tudo mais que nós já conhecemos dentro da doutrina espírita. E aí então chega o Consolador Prometido, né, que é a doutrina espírita, que nós temos conhecimento disso. Então havia chegado o tempo do advento do Consolador Prometido por Jesus no Sermão do Cenáculo. Então, quando nós falamos sobre a parábola do Sermão do Cenáculo, né, ou melhor, quando nós falamos sobre o Sermão do Cenáculo, nós explicamos que esse sermão se chama Sermão do Cenáculo porque ele foi feito no momento da última ceia, que Jesus se reuniu lá com os irmãos, com os apóstolos, para anunciar a sua partida, né, que o cenáculo era aquela sala onde se fazia as refeições. Então, ele faz essa promessa neste sermão, que ele mandaria para nós um Consolador Prometido, porque ele muito tinha ainda a nos dizer, mas nós não estávamos preparados para ouvir. Então, viria após ele um Consolador que ficaria conosco até o final dos tempos.
Então vamos relembrar. A primeira revelação veio por intermédio de Moisés, é o decálogo que está no Velho Testamento, são os 10 mandamentos, né? Que veio através de mediunidade também. A segunda revelação foi trazida por Jesus, está no Novo Testamento, que é a lei de amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele não veio refutar os 10 mandamentos de Moisés, mas ele veio edificar a lei e resumir os 10 mandamentos em 2 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque nós já estávamos um pouquinho melhores e com esses 2 mandamentos nós já poderíamos caminhar um pouco mais. E a terceira revelação é a doutrina dos espíritos. A terceira revelação provém dos espíritos superiores e foi transmitida por intermédio da mediunidade, como diz Kardec nos afirma no livro. Então, toda a doutrina espírita, ela é de cunho espiritual, totalmente espiritual. Não tem nada do homem dentro da doutrina espírita. Então, tudo que está na codificação veio dos espíritos mais elevados que eram dirigidos por Jesus. E teve uma invasão organizada também, né? Em relação à revelação espírita, é bem apropriado o termo empregado pelo escritor Conan Doyle, invasão organizada. Este escritor foi quem escreveu lá os livros que tem aqueles questionamentos sobre criminais, né? Ele traz então um termo chamado invasão organizada. Ele, por todo o mundo, num período bem definido no tempo, houve uma verdadeira invasão orquestrada pela espiritualidade superior e pelos 4 cantos do mundo, incontáveis eram as aparições e os fenômenos e as comunicações. Então, essa invasão organizada que o livro cita, ele traz sobre a invasão espiritual, né? Que vem os irmãos de todas as maneiras, de todas as formas, de todos os lados, trazer o apoio à humanidade, vem trazer esse novo contexto de espiritualidade, de amor, de um Deus diferente daquilo que todos nós já vínhamos ouvindo, que foi apresentado para nós através da igreja, né? Os fenômenos espirituais que vinham acontecendo. Então nós fomos sendo amparados por estes espíritos superiores que Jesus nos prometeu que nós estaríamos sempre acompanhados, que nós nunca estaríamos sozinhos. Então foi através destes irmãos que Jesus cumpriu a promessa, trazendo então a terceira revelação para nós através da mediunidade codificada por Kardec, né? E aí então nós temos a doutrina espírita. A missão do espiritismo: coube à doutrina espírita construir mitos, ou melhor, desconstruir mitos, derrubar dogmas, desvendar o que era obscuro pelo véu da letra e convidar o homem a reconhecer a grandeza de Deus através do Evangelho de Jesus. Então, a doutrina espírita vem nos mostrando a grandeza de Deus e o Evangelho de Jesus na sua simplicidade. Então, Deus é amoroso, é caridoso, Ele está sempre nos dando oportunidades de recomeçar, está sempre nos mostrando caminhos novos, edificados, para que a gente possa caminhar de maneira mais tranquila e mais suave. Por isso Ele envia Jesus até nós e Jesus deixa toda essa obra de ensinamentos que nós temos nos evangelhos. E aí Jesus vem completando os evangelhos com a codificação espírita, né? Então, como Deus é realmente bom, e Deus é realmente amoroso e nos ama intensamente, que nos está nos dando sempre uma ferramenta para que nós possamos prosseguir nossa caminhada aqui na Terra. E a missão dos espíritas qual seria, né? Arregaçarmos as mangas, partamos para o bom combate. Então, a missão do espírita é: arregace as mangas, parta para o bom combate. Vá fazer aquilo que Jesus pediu para que nós fizéssemos. Vamos manter a pureza doutrinária, vamos manter a pureza do Evangelho de Jesus. Então, tenhamos como lema a prática constante da caridade. Sejamos compassivos, fraternos, solidários, especialmente servidores incansáveis do Cristo, né? Ingressemos para a gloriosa fraternidade dos discípulos de Jesus. Então, Jesus já falou, né, que os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem.
Então tem que haver fraternidade entre os discípulos de Jesus, ou seja, os trabalhadores das casas espíritas, os colaboradores, melhor dizendo, das casas espíritas, os sacerdotes das outras religiões, de todos os cultos que possa haver sobre a terra, que não haja mais separação entre uma cultura e outra, que todos servem ao mesmo Deus, cada um com um nome diferenciado, mas o Deus é sempre o mesmo, né? Deus é único, né? Ele é o mesmo Deus em todas as religiões, com nomes diferentes, mas a essência de Deus é uma só. Então, meus irmãos, nós temos que ter isso em mente. Nós somos servidores do Cristo para ajudar na divulgação do Evangelho na terra, mas nós somos irmãos que estão aqui prontos para falar de Deus, mas de Deus amoroso, caridoso, extremamente bom e justo, né? Deus que é Pai, que não é vingativo, que não é punitivo, mas é um Deus de amor, né? E é só através da lei de amor, como nós já falamos também em outras aulas, que nós vamos construir a paz no planeta, que nós vamos ter a lei de igualdade funcionando plenamente no nosso planeta, né? Porque é assim que tem que ser. A lei de igualdade, ela tem que começar a vigorar no planeta, mas para ela vigorar no planeta, nós precisamos tirar de dentro de nós os preconceitos, a vaidade, o orgulho, né? Achar que nós somos melhores do que o outro, porque em determinado momento estudamos um pouquinho mais, ou temos a cor da pele diferente do outro, ou porque nós somos mais fortes, ou porque nós somos mais fracos. Então nós temos que deixar todas essas coisas pequenas de lado, os dogmas, os rituais exteriores, para que nós possamos verdadeiramente praticar a lei de amor e assim a lei de igualdade passar a vigorar verdadeiramente no nosso planeta. Então, a nossa mensagem de hoje sobre o encerramento do nosso curso foi esse contexto histórico, né, que vem falando aí da história do cristianismo até chegar no espiritismo, e nós agradecemos imensamente, meus irmãos, a participação de todos durante todo o ano, né? Agradecemos imensamente a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Eu sei que muitos irmãos estão falando que agora neste final de ano nós não temos muito a comemorar, mas eu acredito que nós temos sim muito a comemorar, porque nós chegamos com vida, com saúde até o final do ano. Nós perdemos algumas pessoas pelo meio do caminho durante o decorrer do ano, mas perdemos fisicamente, mas espiritualmente nós vamos estar todos juntos. Nós sabemos disso, que o espírito não morre, né? Mas nós vamos nos encontrar no momento oportuno. Então vamos comemorar com muito amor, com muita dignidade, com muito respeito aos que partiram este final de ano, agradecendo a Deus por estarmos aqui, com todos os cuidados que devemos tomar para que nós possamos estar juntos no próximo ano, seja presencialmente ou virtualmente, não importa, o importante é que nós estejamos juntos, e que o Natal de todos seja abundante de amor e de paz e de luz, que o ano novo seja um ano de harmonia, de compreensão, de libertação espiritual para todos nós, de consciência também para todos nós, e que nós possamos, enfim, estar sempre ligados através do pensamento a Jesus nosso Pai, que vai nos conduzir a Jesus nosso irmão, que vai nos conduzir ao nosso Pai maior, para que nós possamos então estar na caminhada sempre, sem estar regredindo, sem estar estagnado, mas sempre na evolução, crescendo sempre. Que Deus esteja com cada um de nós e que nossas famílias estejam todas com saúde e que nós possamos então continuar o nosso trabalho no próximo ano, contando com a colaboração de todos. A Seara de Jesus agradece e abraça a todos os irmãos que estão acompanhando as aulas e as palestras virtuais e que deseja a todos um ótimo final de ano. Fiquem com Deus.